Oi, turma, tudo bem com vocês? Hoje a gente começa uma nova disciplina, a disciplina de patologia, tá? O nome para vocês está como Patologias Cutâneas aplicada à estética, certo? Então, nessa disciplina, a gente vai ver principalmente as doenças que acometem a pele, especificamente essas doenças. A gente vai ver aí acne, rosácea, psoríase, as dermatites, as doenças causadas por parasitas. E também a gente vai ver um pouquinho sobre a celulite, a estria, a flacidez, tá? Então, todos essas doenças a gente vai estudar nessa disciplina, ok? Mas, antes da gente ir a fundo nessa parte, vamos ver um pouquinho da patologia. Vamos estudar o que é a patologia, quais são os principais tópicos, as principais classificações que vocês precisam saber antes da gente ver as doenças de pele. Então, patologia não tem a ver com patos, tá? Não tem a ver com o estudo dos patos. Patologia significa estudo das doenças. Patos, né, vem do grego e significa doença, sofrimento. E logia, como a gente já viu em algumas outras disciplinas, significa estudo, doutrina, certo? Então, estudo das doenças. A patologia ela vai abordar todos os elementos ou componentes das doenças e sua relação com os doentes, ou seja, a relação com o que causa nas pessoas, os principais sinais e sintomas, tá? Então, além disso, ela se cabe de estudar também as causas das doenças, os mecanismos que produzem e as alterações morfológicas e funcionais que acometem principalmente as nossas células. No caso, aqui na estética, a gente vai estudar muito as células da pele, a epiderme, a derme, a hipoderme. A patologia, ela é apenas um todo dentro da medicina. Então, a gente tem a medicina ampla e a patologia é uma parte específica dentro da medicina. Um pouquinho de história, né? Então, a patologia ela começou ali lá na fase da Idade Antiga e final da Idade Média. A gente divide as fases da patologia de acordo com as formas de estudo. Então, a primeira fase é a fase humoral, tá? Ou seja, quando eram estudados os mecanismos de origem das doenças, então os desequilíbrios dos humores. Humores, antigamente, significavam os líquidos do corpo, tá? A água, o sangue, a linfa. Então, eles começaram a observar alterações, né, nesses líquidos e achavam que era por causa dos deuses, que eles é que tinham o poder de controlar o desequilíbrio e restituir a normalidade do organismo. Então, lá na Idade Antiga e final da Idade Média, eles acreditavam muito nisso, né, nos deuses. Depois, no século XV e no século XVI, a gente teve a fase orgânica, que os estudiosos começaram a observar os corpos, né? Então, principalmente os cadáveres. Então, eles observavam os cadáveres, né? E viam que eles tinham algumas alterações. E aí eles começaram a se interessar em estudar a causa da morte, né? Então, atividades de necropsia e de autópsia. E aí eles começaram a ver que a morte foi causada por alguma doença. Então, por isso, fase orgânica, do organismo, dos órgãos, tá? Depois a gente tem a fase tecidual, do século XIX ao século XVIII, tá? Que vai enfatizar a estrutura e a organização dos tecidos. Então, eles começaram a observar alterações morfológicas, teciduais e as suas relações com os desequilíbrios funcionais. Mais tarde, um pouquinho no século XIX, a gente começou na fase celular, aqui a gente já conhecia o microscópio, a gente já tinha a visualização das estruturas microscópicas. Então, eles começaram a ligar as alterações, as doenças, com alterações nas células. Eles observaram que as doenças elas eram provenientes de alterações celulares, né? Alterações morfológicas e funcionais. E a partir do século XX, a gente tem uma fase ultracelular, que a gente saiu do microscópico para o nano, né, para o menorzinho. Então, a gente já consegue observar
as proteínas que ficam dentro das células, bem menor, né? Então, um estudo da biologia molecular, que a gente chama de biomol, tá? Então, agora, hoje em dia, a gente já está nessa fase e muito já está sendo estudado sobre isso. Bom, a patologia, então, ela foi dividida em duas, uma patologia geral e uma patologia especial. A patologia geral, ela estuda as reações básicas das células e dos tecidos através dos estímulos anormais que as doenças provocam. Já a patologia especial examina as respostas específicas de órgãos especializados a estímulos mais ou menos bem definidos, né? Então aqui a gente tem estímulos anormais, tá? E aqui estímulos bem definidos. Aqui a patologia especial ela é muito mais específica do que a patologia geral. Doença, a gente já viu esse termo, né? Então, a gente já, lá em biossegurança, a gente viu um pouquinho da relação do processo saúde e doença, né? A doença, ela é essa alteração orgânica das funções dos nossos órgãos ou tecidos. E ela pode ser decorrente de alterações bioquímicas, morfológicas, causadas por alguma agressão externa, né? Que ultrapassa os limites de adaptação. Muitas vezes a pessoa ela pode ter alguma doença e o organismo ele rapidamente ele se cura daquela doença, ele se adapta, né? Ele cria mecanismos para se defender, tá? E muitas vezes não, a pessoa vai viver com aquela doença para o resto da vida dela. Quando a gente fala de patologia, a gente tem que ligar muito essa palavra lesão, né? Então, quando a gente fala de lesão, é quando ocorre uma modificação no tecido biológico, seja esse tecido em qualquer parte do corpo, tanto interna quanto na parte externa. E essa lesão, ela pode ser um simples corte, né? Uma queimadura ou uma ferida. Então, lesões até mesmo mais profundas, como uma queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau, tá? A gente vai ter uma aula específica de queimaduras, tá? Eu sei que vocês não vão lidar assim tão facilmente no dia a dia, mas é uma doença que acomete a nossa pele. Então, nada mais justo do que colocar para vocês, já que a nossa patologia é cutânea, tá? A lesão ela pode ter ação de um agente patogênico, né? Mas também pode ser devida a um problema metabólico, fisiológico ou imunológico. As doenças de pele, elas estão muito ligadas muitas vezes a isso, né? Então, por exemplo, a acne, né? Então, um distúrbio fisiológico, hormonal, metabólico também. A gente tem aí a psoríase e a rosácea, que muitas vezes não tem, né? Elas não têm uma causa externa, é mais uma causa imunológica, muitas vezes, tá? Então, a lesão, ela é aquele dano que é provocado ao tecido corporal do paciente. E a gente tem alguns conceitos básicos que envolvem as lesões. Então, etiologia, que é o estudo, as causas das lesões. A gente tem uma etiologia intrínseca, ou seja, que vem de dentro do nosso corpo, né? Então, aquela que é genética, hereditária. E a gente tem a etiologia adquirida, né? Que a gente pode adquirir por uma infecção, por uma alimentação, por um trauma externo, né? Já a patogenia estuda os mecanismos de formação das lesões, tá? Como é que aquela lesão surgiu? O porquê? Qual que é a patogenia daquela doença? Então, por exemplo, uma queimadura, tá? Qual que é a patogenia? Um acidente envolvendo uma chama, tá? Que mais? Deixa eu ver. Estria, celulite. Qual que é a patogenia, né? O que está acontecendo? Como é que se forma aquela lesão? Alterações morfológicas, que estuda a característica das lesões. É uma lesão grande? É uma lesão pequena? É uma lesão com pus? Ela é pustulosa? E a fisiopatologia, estuda as alterações das funções dos órgãos lesados. Quando a gente estudou anatomia, a gente viu um pouquinho de fisiologia também. A fisiologia é o estudo normal. Já a fisiopatologia é como que o normal está alterado por causa daquela lesão. As lesões elas são classificadas dependendo da profundidade e do local que elas atingem. A gente pode ter uma lesão mais superficial, que encontrada nas células, né,
parenquimatosas e do estroma. Algumas lesões mais internas, né, intercelulares ou do interstício. Lesões mais internas ainda na nossa circulação sanguínea e linfática e também nos nossos nervos, tá? A outra classificação de lesão, então, lesão celular, a gente tem uma lesão celular não letal e a letal. A não letal tem uma regulação do estado de normalidade após cessar a agressão, então o corpo volta a se regenerar. E a lesão celular letal, as células elas morrem, né? Então ocorre uma necrose e também uma apoptose dessas células, uma morte. Já a alteração do interstício, modificação da substância fundamental e das fibras elásticas, colágenas e reticulares. A gente tem ainda alguns distúrbios da circulação, então hiperemia, oligoemia, isquemia, trombose, embolia, a gente vai ver mais à frente o que é isso, e alteração na inervação. Quando a gente fala, tá, dos distúrbios sanguíneos, né, a gente tem a hiperemia, aumento dos vasos, a oligoemia, a supressão dos vasos, a isquemia, então quando tem o fechamento, né, e esse vaso, o sangue não consegue passar por esse vaso. A trombose, então a formação de trombos, né, naquela artéria. E aqui a gente tem a embolia, quando um trombo, né, se solta e esse êmbolo ele vai até outro local do nosso corpo. Hemorragia, sangramento excessivo e o edema, né, o inchaço, tá? Então olha só, aqui tem um pezinho e uma perninha com edemaciado, né? E essa prova do toque ela é muito feita. Então se fica a marca da digital, significa que está bem inchado. As lesões celulares, elas têm duas características. A gente tem células lábeis ou estáveis e células permanentes. Quando a gente fala das lábeis ou estáveis, tá? Pode ocorrer uma morte celular e ela pode se regenerar, ou uma morte celular em que ela vai cicatrizar, ou seja, vai ser substituído por um outro tecido de cicatrização. O tecido ele não vai ser o mesmo, no caso, quando se regenera. Isso a gente observa muito em algumas nossas feridas, né? Às vezes temos feridas que cicatrizam e se regeneram, e temos cicatrizes que ficam na nossa pele, e a gente consegue notar que ela é um pouco alterada do restante, tá? As causas, né? Então a gente tem primeiramente uma causa, depois que ocorre, a gente tem um período de incubação, normalmente é um período em que a gente não observa manifestações clínicas. Depois do período de incubação, a gente tem um período prodrômico, né? Que sinais e sintomas são inespecíficos, então não se consegue reconhecer a causa, tá? O período de estado, que aí sim a gente tem sinais e sintomas típicos, e a evolução. A evolução dessas lesões ela pode levar a uma cura, tá? Uma cura sem sequela ou com sequela, e uma evolução para cronificação, que aí a pessoa tem complicação e, consequentemente, o óbito, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um acidente causado, um acidente de moto, né? Que a pessoa ela fica com uma ferida ali naquela região. Ela pode não apresentar a ferida, né? Então ela tem um período de incubação, a ferida tá ali, né? E os micro-organismos eles ainda não causaram nenhuma infecção. Esse período de incubação não tem nenhuma manifestação. Depois a pessoa começa a ter uma lesão com pus, uma lesão com sangue, mas não se sabe ainda quem que é o agente causador. E depois a gente tem um período de estado em que você sabe o que é aquela lesão. O que pode acontecer? Essa lesão ela pode se curar, tá? Ou essa pessoa ela pode ficar com a lesão aberta muitas vezes, que não tem uma cicatrização feita da forma correta. E muitas vezes, se é uma bactéria muito agressiva, ela pode cair na corrente sanguínea e a gente tem a cronificação. A pessoa tem uma complicação, uma sepse, e ela pode ir a óbito rapidamente. Tá, vamos agora ver uma parte um pouquinho mais microscópica da patologia. O intuito para vocês não é nem a gente ver a parte microscópica, né? Porque vocês vão ter que aprender a olhar, né, as lesões
a olho nu, sem ajuda de nenhum microscópio. Mas é legal a gente estudar um pouquinho como que a patologia, as doenças, né, elas estão relacionadas às nossas células. Então, a gente tem alguns processos. O primeiro de crescimento celular, tá? Então, o crescimento celular ele ocorre a todo momento no nosso organismo. É um processo essencial, né? A partir do crescimento das células, elas irão se multiplicar, né? E a gente consegue se desenvolver. Aqui a gente tem uma célula que pode ser um óvulo, né? Depois que foi fecundado pelo espermatozoide. E olha só, ele está começando a se multiplicar. Aqui a gente tem 2, 4. Olha só, já está se dividindo, se dividiu outra vez e assim por diante. Então, esse é o processo de crescimento celular e, consequentemente, diferenciação. Depois que a gente tem o crescimento celular, as nossas células elas vão se diferenciar, ou seja, a gente vai começar a ter células específicas de cada órgão do nosso corpo. Então, olha, aqui a gente tem um conjunto de células iguais e aí elas têm estímulos para ficar, para se diferenciarem, né? Então, eu posso ter células que se transformam em neurônios, células musculares, né? Tanto o músculo cardíaco quanto o músculo esquelético. A gente tem células com microvilosidades do intestino, né? Células hepáticas. Depois dessa diferenciação, elas têm um estímulo para se transformar no órgão que elas foram criadas, tá? Então, especialização morfológica e funcional. Pensando nisso, né, nós temos células no nosso corpo que elas podem ser lábeis, estáveis ou permanentes. Quando a gente fala de células lábeis, elas têm um ciclo vital curto, ou seja, elas permanecem pouco tempo no nosso organismo, elas morrem e logo em seguida elas são repostas ou renovadas. No caso aqui, a gente tem as nossas hemácias. Elas têm uma duração mais ou menos de 42 dias, tá? Elas sempre estão se renovando, nosso corpo sempre está produzindo hemácias. Quando a gente fala de células estáveis, o ciclo delas é médio ou longo. Então, elas começam a se desenvolver durante o nosso organismo, então junto com o nosso crescimento, né? Mas se elas se regeneram, se elas morrem, elas se regeneram. Então a gente pode ter algum acidente, essas células elas vão se regenerar, tá? Mas elas permanecem por mais tempo. E a gente tem as células permanentes, que são aquelas que têm um ciclo de vida muito longo. E elas só ficam uma única vez. Se a gente tem uma morte celular, uma apoptose, elas não vão se regenerar novamente. Então, no caso dos neurônios. Pessoas que fazem o uso de medicamento, uso de drogas, né? Elas perdem muitos neurônios, tá? E a perda desses neurônios não faz com que um novo neurônio surja. Ela vai perder aquele neurônio e para sempre ela vai ficar sem ele, tá? Ela nasce com uma quantidade definida de neurônios. Além disso, a gente tem um distúrbio no crescimento e na diferenciação celular. Então, as células elas podem crescer, né? Elas podem crescer da forma normal, mas elas podem apresentar algumas variações. A primeira variação que a gente tem é a hiperplasia e a hipertrofia. Então, vamos ver nas imagens que fica mais fácil de vocês entenderem. Olha só, aqui a gente tem vários quadradinhos, né? São as células, uma do ladinho das outras. Quando a gente tem uma hipertrofia, olha o que aconteceu com as células. Elas aumentaram de tamanho, né? Já na hiperplasia, as células, elas duplicaram. Enquanto a gente tinha uma fileira, ao invés, né, delas se multiplicarem, elas fizeram uma cópia igual, tá? Já na atrofia e na hipoplasia, né, a gente tem uma diminuição, também chamada de hipotrofia, uma diminuição dessas células. Então, olha só, nessa imagem, a gente tem as células aqui e olha como elas diminuíram de tamanho, tá? Isso aqui lembra a aula de regeneração óssea que a gente viu lá em anatomia, que eu falei para vocês da hipertrofia, o ganho de massa muscular, e a hipotrofia ou a atrofia, quando tem uma diminuição da carga muscular, tá? Já quando a gente fala da aplasia, a gente fala de uma formação incompleta de um órgão ou de uma estrutura. Aqui eu nem coloquei imagem, porque como é uma formação incompleta, a gente nem tem a formação desse órgão. E uma metaplasia, mudança
no tipo celular. Então, aqui a gente tinha essas células alongadas e elas se alteraram e ficaram achatadas. E a displasia, uma proliferação celular ou redução ou perda da diferenciação, né? Então, elas mudaram muito de formato, não só de tamanho. E a gente tem também as neoplasias, que são os famosos crescimentos anormais, tá? Então, olha, células normais e elas começam a crescer anormal, de uma forma anormal, excessivamente e também com característica diferente da célula inicial. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma célula da epiderme, uma célula da pele, se ela começa a se desenvolver com uma outra cor, com um formato diferente, a gente não vai estar mais observando uma célula epitelial, a gente vai estar observando uma neoplasia. E essa neoplasia ela pode ser tanto maligna quanto benigna. Quando a gente fala de uma neoplasia maligna, a gente está falando de câncer, tá? Então, neoplasia maligna é o câncer. A gente vai ter uma aula específica só para câncer de pele. Outra parte importante da patologia é a inflamação, que a gente já viu um pouquinho lá quando a gente estudou o sistema imunológico, né? O que é inflamação? É a reação dos nossos tecidos, tá? Então, é o nosso mecanismo de defesa. Muita gente acha que inflamação é ruim, né? Mas a inflamação ela é muito boa. Então, a gente fala de inflamação, a gente tem uma resposta inflamatória com o objetivo de reparar aquele tecido que foi destruído, né? Então, o tecido ele está ali, tem uma lesão, a inflamação ela tem o objetivo de causar uma resposta inflamatória, por exemplo, se for uma infecção, vão células combater aquela infecção e vão reparar aquele tecido. A gente tem dois tipos de inflamação, uma inflamação aguda e uma inflamação crônica. A aguda é aquela que dura alguns minutos, né, algumas horas ou alguns dias e não causa nenhum problema tão grave. Já a inflamação crônica é aquela que tem um período muito longo e está associada muitas vezes a uma morte de tecido. Então, é uma inflamação ruim, tá? Fica por muito tempo. A gente tem 5 sinais da inflamação: o calor, né? Então, o aumento da temperatura corporal, o avermelhamento, né? Então, a pessoa ela fica vermelha, o inchaço das estruturas, a dor e, consequentemente, a perda de função. Esse é o problema da inflamação, a perda de função. Então, a pessoa ela perde a função com que a célula foi escalada para fazer, tá? Então, os 5 sinais da inflamação. Calor, olha só de novo, rubor, o tumor, né, que é o extravasamento de fluido, a dor e a perda de função. E era isso a aula de hoje, tá? Sobre a introdução à patologia. A gente vai ter aulas específicas para cada doença de pele. Então, a gente vai focar nas doenças de pele aqui, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser saber sobre alguma outra doença específica, agora é a hora de vocês irem pesquisar e perguntar, tá? Lembrando, a gente vai ver as doenças específicas da pele, mas nada impede que a gente converse sobre as outras, tá bom? Bons estudos para vocês, pessoal. Um beijo.